Bom dia, galerinha, e vamos agora para a nossa aula de matemática, falando um pouquinho mais sobre frações. Mas o que é fração? Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Um número inteiro qualquer não serve para representar frações de objetos. Para isso foram criados os números racionais. Números racionais e a representação das frações. Qualquer número que pertence ao conjunto dos números racionais é resultado da divisão entre dois números inteiros. Podemos representar esses números de duas formas, por meio de números decimais ou por meio de frações. Se um refrigerante, por exemplo, for dividido entre 5 amigos, a parcela desse refrigerante que será dada a cada um será a seguinte: 1 dividido por 5 ou 0,2, ou melhor, 2 décimos. Essa divisão também é muito representada da seguinte maneira: 2 décimos podem ser representados por 1 quinto, que é 1/5, ok? Mas se lê 1 quinto. Essa representação é o que chamamos de fração. O número que é dividido é colocado na parte superior e é chamado de numerador. O número que divide, por sua vez, é colocado na parte inferior e é chamado de denominador. Na fração acima, o numerador é o número 1, pois apenas um refrigerante foi dividido, e o denominador é o número 5, pois o refrigerante foi dividido para 5 pessoas. Ficou mais fácil? Ok. Além disso, as frações também podem ser representadas por desenhos divididos em partes iguais. Veja as imagens a seguir. E aí nós temos um refrigerante dividido por ou para 5 pessoas. 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto e 1 quinto. As duas únicas regras para montar uma fração são: o numerador e o denominador devem ser números inteiros e não quebrado, com vírgulas, tá, gente? Um numerador nunca pode ser zero. Por quê? Porque essa divisão não existe, pois não faz sentido dividir algo por zero. Frações próprias e impróprias. Só para vocês terem uma ideia do que são frações próprias e impróprias, vamos lá. O numerador de uma fração não necessariamente tem que ser 1. Pense no caso em que uma turma de 6 pessoas vai a uma pizzaria e pede 2 pizzas. A fração que representa a quantidade de pizza que cada pessoa vai comer, se elas comerem a mesma quantidade, é 2 sextos. Ou seja, 2 pizzas divididas para 6 pessoas, ok? 2 sextos. As frações cujo numerador é menor que o denominador são chamadas de próprias. Uma fração imprópria possui numerador maior que o denominador. No exemplo das pizzas, isso significaria que cada pessoa receberia mais do que uma pizza inteira. Por exemplo, se os mesmos 6 amigos tivessem pedido 7 pizzas, teríamos a fração 7 sextos. Aí, nesse caso, uma fração própria, porque o numerador é maior do que o denominador. Adição e subtrações de fração. Espera só um minutinho. Vamos ver um pouquinho das operações envolvendo frações. Mas a gente vai se limitar, tá bom, gente? A gente vai estudar até onde a gente já viu. No caso, adição e subtração de frações. Se duas frações possuem denominadores iguais, some ou subtrai os numeradores e mantenha o denominador no resultado. É o normal. Vai somar os dois numeradores, quem está em cima, e o denominador, aquele que fica embaixo. Se for igual, você conserva. Ok? Caso contrário, se os denominadores não forem iguais, faça o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Divida esse mínimo pelo denominador da primeira fração e multiplique por seu numerador. Faça o mesmo com a segunda fração. Os resultados encontrados serão numeradores e o mínimo é o denominador das frações que serão somadas. Observe um exemplo. Aí nós temos 2 terços menos 1 meio, cujo denominador
vai dar 6. Por quê? Porque quando eu for tirar o MMC, o que vai acontecer? Eu vou ter que multiplicar porque os dois não dá para dividir. Então, vai ficar 3 vezes 2, que são 6. 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 vezes 2, 4. Repito o sinalzinho de menos e vou dividir o 6 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Onde 4 menos 3 é igual a 1. E repito o 6 como denominador. Isso vocês irão ver no decorrer, tá, turminha? Não se preocupem ainda, não entrem em pânico ainda. Não há necessidade. No exemplo anterior, onde o 6 é o mínimo múltiplo comum, entre 3 e 2, né, que a gente já viu. Além disso, 6 dividido por 3 é igual a 2. E 4, e 6 dividido por 2 multiplicado por 1 é igual a 3. Desculpe. 6 dividido por 3 vezes 2 vai ser igual a 4. E 6 dividido por 2 vezes 1 é igual a 3, que são os denominadores sendo subtraídos no segundo passo. Lembrando que vocês irão ver isso aí com mais intensidade no quinto ano, tá, turminha? Quinto e sexto ano, provavelmente. Agora, detalhe. Só recapitulando. Fração própria é aquela onde o numerador, é maior do que o denominador. Aquele número de cima tem que ser maior do que o que está embaixo, para ser uma fração própria. A imprópria é o contrário. O número de cima, que a gente chama de numerador, ele tem que ser menor, né, do que aquele que está embaixo. E aí ele vai ser impróprio, ok? Agora é com vocês, atividade nas páginas 67, 68 e 69. E daqui a pouco iremos corrigir no Zoom. Beijinho!